de fazer isso é... Deixa eu apagar isso aqui, só para eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu criei aqui uma pasta para o projeto. Eu criei uma pastinha aqui para o nosso projeto. E eu vou vir aqui e vou abrir um arquivo HTML. Index.html. E aí, por exemplo, se eu vier aqui e coloquei aqui no console log, oi pessoal, eu posso tentar rodar esse arquivo aqui lá no meu navegador. E aí, ele vai aparecer aqui, não era pra ter aparecido aqui, mas tá. Eu não sei por que apareceu. O que eu fiz de errado que não era pra ter aparecido e apareceu? Enfim, não importa. Eu posso usar o JavaScript aqui dentro do HTML. Lembrei o que eu fiz. Era pra ter um script aqui. E eu só não coloquei. Beleza. Aqui eu coloco um console. Era pra ter feito isso no início. Aqui, ele não aparece nada aqui, né? Aí eu aperto aqui o F12 e ele vai abrir aqui o meu console. Aí, aqui é onde vai aparecer as coisas que a gente vai executar lá com o JavaScript. E aí eu posso criar aqui um arquivo JavaScript que eu vou chamar de aula1.js e eu vou colocar ele aqui dentro do meu arquivo HTML. Vou dar aqui uma exclamação, ele já vai aparecer tudo. E eu vou abrir um script aqui. E aí eu vou colocar o caminho aonde esse meu arquivo da aula 1 tá. Vou colocar aqui a source e um ponto barra para ele sair pro arquivo que tá no mesmo diretório que ele. E aqui eu coloco o aula1.js. E agora eu posso já fechar isso aqui. E aqui no meu arquivo JS eu vou colocar um console.log pra gente mostrar uma mensagem lá. Eu salvo, eu venho aqui, eu recarrego e ele deveria estar mostrando minha mensagem aqui. O Que eu tô source fazendo vai de errado? ficar. O source fica dentro da tag ali. Você colocou. Eu coloquei do lado de fora. Putz, Isso. gente. Verdade. Pronto. Então, agora a gente recarrega e agora tá aparecendo aqui. Então, ó, tem essas três formas aí. E vocês escolhem se vocês querem ir codando aqui junto ou se vocês querem só fazer anotação. O importante é vocês não ficarem só olhando, porque quando a gente só olha, você não tá realmente participando, então em algum momento você vai acabar dispersando aí a atenção e você não vai conseguir aprender isso aqui. Então é importante acompanhar. Beleza. Eu vou ficar usando isso aqui. Eu vou usar aqui no VS Code mesmo. E aí, a primeira coisa... Então, beleza. Eu coloquei aqui algumas coisinhas. Ó, a gente já aprendeu como executar. Abrimos lá no navegador, no CodePen. E eu falei um pouco sobre sintaxe. E para colocar comentários aqui no código, é a mesma coisa que em praticamente todas as linguagens. Você coloca aqui um barra e aí você consegue escrever comentários aqui. Esses comentários, eles não vão interferir no código. E é importante você colocar um comentário ou outro aí para poder descrever alguma coisa, deixar o seu código mais claro. O ideal é você escrever de uma forma que só da pessoa ler, ela já consiga entender o que você está fazendo, o que está acontecendo ali. Mas é importante colocar comentários às vezes, e se vocês quiserem, é só colocar um barra e aí você consegue escrever o comentário aqui.
Agora eu vou mostrar alguns dados que a gente tem. A gente tem strings, number, boolean, undefined, object e array. A string, ela é um conjunto, né, de caracteres. Então, por exemplo, um nome, Vanessa, é uma string, ou qualquer outro nome. A gente tem aí os numbers, string. A gente tem aqui... Eu já vou colocar aqui dentro do console, ó. Isso aqui que eu escrevi é uma string. Tudo que é um conjunto de caracteres está dentro de aspas ali, vai ser conhecido como string. Eu posso colocar também um número aqui, que vai ser do tipo number. Ó, e aí vai aparecer ali. Eu tenho também o boolean, que ele ou é true, ou ele pode ser false. Deixa eu dividir aqui pra dar pra ver melhor as duas coisas ao mesmo tempo. Ó, e aí ali fica o true e false. Pra que o tipo boolean, ele só é true ou ele só é false? Pra que eles servem? Em alguns momentos, o nosso código ele é basicamente instruções de verdadeiro ou falso. E a gente vai usar esse true ou false para poder verificar coisas, fazer testes e por aí vai. Por exemplo, se eu colocar aqui 2 é igual a 2, ele vai retornar true ali. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2 é igual a 3, ele vai mostrar... Não era para mostrar true, eu esqueci de salvar. Ó, aí ele mostra false. Se eu colocar aqui 2 é igual a 2, ele vai mostrar false, porque 2 é uma string e isso aqui é um number. Beleza, então ó, a gente sabe que a gente tem number, string, a gente tem o boolean, a gente tem o null e a gente tem o undefined. Qual que é a diferença do null pro undefined? Uma coisa que é undefined é uma coisa que não existe. Então, tudo que é undefined não existe. Ele realmente, tipo, não tem nada nele, ele não existe. E às vezes, por exemplo, quando você tentar usar uma variável que você não declarou antes, ele vai aparecer undefined. Você vai ver isso aqui em muitos erros. Sempre vai estar aparecendo algo do tipo. E qual que é a diferença dele pro null? O null, ele é uma coisa que existe, mas ele não tem nada dentro. Mas ele existe, ele só tá vazio, entendeu? Essa é a diferença pro null e do undefined. O undefined, ele realmente não existe, não tem nada lá, ele não foi definido, e o null, ele existe, mas ele tá vazio. Tá, beleza. Então, até então, isso aqui é o que a gente tem ali de variáveis. Aqui, por exemplo, então, vamos criar aqui uma variável do tipo string, let nome igual a Vanessa, para uma string, ou um number, eu vou colocar aqui idade, igual a 20, a gente tem aqui um number, let is student, vou colocar aqui true, e agora a gente também, ó, então a gente tem aqui uma string, um number e um booleano. Agora a gente vai ver um objeto. O que é um objeto? Um objeto, ele basicamente engloba ali vários desses dados. Por exemplo, eu vou criar aqui um objeto chamado information. E aí ele vai ser aqui, eu posso colocar um nome dentro dele. Vamos colocar aqui Bruno. Eu coloco uma idade. Bruno, qual é a sua idade?
23. 23. E aqui tem que ter uma vírgula para poder separar as coisas. Ele já tinha começado a... E um is student aqui para ele de true. Aí, beleza. Então, ó, aqui eu tenho um objeto que tem esses dados aqui, esse conjunto de dados. E eu posso colocar ele aqui dentro do meu console log e vamos ver ele ali. Polish, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado aqui, gente? Alguém... É porque tá colocando igual. É 2. É 2 pontos. É 2 pontos. Não, nos atributos. Nos atributos. Nome, idade e is. Valeu, gente. Tá. Então, aqui ele vai mostrar, ó, o nosso objeto. E aqui ele vai falar que ele é um objeto e tudo que tem aqui dentro dele. Então, a gente pode ter dados aqui de vários tipos dentro desses objetos. E é isso aqui, ele mostra também algumas propriedades, se a gente quiser ver. E, além disso, a gente tem um array. Eu posso criar aqui um array de tipo, sei lá, números. E aí, o array, eu vou conseguir colocar aqui vários tipos de dados diferentes dentro dele. Vou colocar aqui dados, na verdade. Então, aqui, ó, eu posso ter um nome. E aí, eu posso ter um número. Eu não sei quantos anos de nome tem, acho que é 20. Vou chutar. E eu posso colocar aqui várias outras coisas que eu quiser. E qual que é a diferença aqui do object pro array? O array eu vou trabalhar com posições dele. Por exemplo, isso aqui ele tá na posição 0 e isso aqui tá na posição 1. Então, aqui, se eu quiser mostrar só o nome, eu vou colocar aqui dados.nome. E aí... Ué, por que ele não tá mostrando ali? Porque eu tô fazendo igual como se eu tivesse usando um objeto, tá vendo, gente? Essa aqui é a diferença. Aqui, ele tá na posição 0 do array. Então, ele mostra aqui o que tá na posição 0, que, no caso, é o nome ali, TuneIn, e se eu colocar aqui na posição 1, ele vai mostrar aqui o número que tá lá na idade. Aí, beleza. Isso, para eu conseguir acessar os dados que estão dentro de um array, eu vou usar a posição, o índice de cada caixinha lá, de cada posição que tem dentro dele. Se eu quiser acessar uma informação que está dentro de um objeto, aí eu vou usar o ponto, information.nome, que aqui não era para estar nome nenhum, mas tá. E aí, se eu usar aqui, ele vai me mostrar o nome que tá lá. Que no caso é Bruno. E se eu quiser acessar as outras coisas, eu vou colocar aqui e ele consegue acessar lá também. Algumas curiosidades, ó. Dentro de um objeto, eu consigo criar outro objeto, eu posso colocar funções também. Por exemplo, aqui no console log.log.
sei lá, para criatividade para fazer essas coisas. Aqui eu tenho que abrir um outro escopo para conseguir colocar isso ali dentro. Ó, coloca aqui, vou transformar isso aqui num console.log. E aí, isso aqui eu vou colocar, sei lá, empresa, tipo function. E aí eu consigo usar aqui um console.log dentro dela. Eu não expliquei ainda funções, isso aí vai ficar um pouco mais pra frente. Uncode reference before error. Tá, enfim, isso aqui tá no linha 17, eu apaguei, mas tá. A questão é, eu consigo colocar aqui uma função dentro de um objeto e eu também consigo colocar um array aqui dentro. Por exemplo, nomes. E por aí vai. Ó. Então aqui ele tá me mostrando tudo que eu tenho, a idade, os nomes, e ele mostra também o tamanho do array. Então, se isso aqui tivesse aqui do lado de fora, por exemplo, let nome igual aquilo ali, e eu quisesse colocar aqui no console.log o tamanho desse array, eu poderia só colocar aqui nome.length. E aí ele vai me mostrar o tamanho desse nome. Isso already been declared. Tá. E aí ele mostraria ali o tamanho do meu array e todas de tudo. Ele conta pelas posições que tem, né? Então ele mostraria quantas coisas que tem dentro desse array e me mostra o tamanho dele. Isso aqui é muito útil para você, às vezes, por exemplo, outro dia eu estava mexendo no aplicativo e eu precisava dividir um valor lá de um pacote para a quantidade de pessoas que tivesse sido selecionada para poder pagar isso. Então ele só pegava lá, eu precisei só pegar o tamanho do array que juntava todas as pessoas e dividir a quantidade lá por ela. Beleza. Isso aqui é o que eu tinha aí pra gente ver de variáveis. Eu ainda vou voltar mais pra frente em objetos e array para poder explicar umas coisas aí mais a fundo para vocês. Mas agora eu vou falar aqui de variáveis. Vamos lá. O que eu tenho para mostrar aqui de variáveis? Aqui vocês já viram que eu consegui criar as variáveis usando o let, né? E eu vou mostrar aqui para vocês o que é um escopo. Quando eu coloco alguma coisa aqui entre chaves, eu estou definindo um escopo para o meu código. Então,
o que tá ali dentro é eu vou dividir meu código basicamente em blocos, para isso que serve o escopo. Se eu colocar aqui um console.log, por exemplo, a variável existe, a variável nome, number existe, vírgula, number. Se eu colocar isso aqui... Oi? Passar o processo dele, o processo do filho. Calma, eu não tô conseguindo escutar. É que o filho tá sem qualquer coisa, ele pode ser caçado, entendeu? Tipo assim, eu acho que vai ser amanhã, porque aí conforme for, talvez. Ah, não era comigo? Tá, vamos voltar aqui. Tá, gente, então olha só. Se eu colocar aqui, a variável existe e eu vou colocar aqui o meu number como sendo a minha variável. Aqui deu um erro, né? Uncaught reference number is not defined. Eu não defini ela. Então, ó, eu vou colocar aqui a variável number existe antes do bloco. Se eu colocar isso aqui, ele vai dar um erro, né? Porque ela não existe, eu nunca criei ela em lugar nenhum. Mas aí, se eu vier aqui e colocar... se eu vier aqui e colocar, por exemplo, let number igual a 0. E eu salvar aquilo ali. Ó, a variável existe antes do bloco? 0. Ela realmente, ela existe, ela tá ali em cima, né? Aí, se eu colocar ela aqui, a variável let number igual a 0. E eu coloco aqui, ó, ele vai dar um erro, porque ele tá falando assim, ó, eu não posso acessar o number antes da inicialização, porque basicamente a estrutura do código, ela vem ali, ele vai compilar e ele vai rodar linha por linha até chegar nisso aqui. Ele chegou aqui, ele sabe que o number existe, só que o number, ele ainda não foi declarado, então ele tá falando, olha, não tem como eu acessar isso, porque ele não foi declarado ainda. Só que, se eu vier aqui e trocar por var, ele vai falar a variável number existe antes do bloco e ele vai me dar um undefined. Ele não me deu um erro, ele só deu um undefined. Por quê? A variável var, ela é uma variável do tipo global e local. Ela funciona tanto dentro do bloco quanto fora do bloco. Então, eu vim aqui e eu criei ela e eu perguntei aqui se ela existe. Ele sabe que ela existe, ele ainda não tem o valor dela, mas ele, de certa forma, só veio aqui e meio que fez isso aqui, ó. Ele fez um var, ele meio que subiu essa expressão lá para cima e fez com que ela passasse a existir. Isso é um problema porque às vezes você pode ter um bug no seu código causado por esse tipo de coisa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for usar o var, porque às vezes você usa ele em algum lugar no seu código e depois você, sem querer, vai lá e coloca aqui uma variável com o mesmo nome dela. E aí ele vai estar pegando um valor que está lá, entendeu? Você vai ter um bug, um erro quando você fizer isso. Aí, se eu tivesse feito isso aqui, por exemplo, ó, a variável number existe antes do bloco e ela tá aparecendo aqui agora. E aí, beleza. Agora, eu
se eu tentar, vamos testar aqui como que ele ficaria com um const. Ó, ele ainda tá funcionando. Aí, olha só, vamos supor que eu crio aqui esse const number igual a 0. Não precisa daquilo. Beleza, eu criei aqui o meu const dentro do meu bloco e ela tá funcionando bonitinho aqui, né? Aí, vamos supor que eu tiro essa linha daqui e coloco ela aqui embaixo. Olha só. Uncaught reference error number is not defined. A gente não definiu ela? Pois é, mas ela tá definida dentro do bloco. Por quê? O que que tá acontecendo? Quando eu crio uma variável do tipo const, eu tô criando uma variável local. Então, ela só vai funcionar dentro desse bloco aqui. Se eu tentar puxar ela e usar ela aqui, ela não vai funcionar. Mas, ó, se ela fosse do tipo var, funcionaria. Tá vendo? E é aquilo que eu falei. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com variáveis do tipo var, porque elas são variáveis globais, então elas vão funcionar em qualquer lugar aqui. Se eu colocar aqui um let, a mesma coisa, ele não vai deixar. Porque ela só funciona aqui, mesmo ela tendo sido criada antes, não vai funcionar. Ó, continua dando erro, ele tá lá em cima, ela foi criada aqui, não funciona. Então, os nossos blocos, eles vão definir ali o escopo, ele vai definir um bloco para o código, ele vai dividir o código em vários pedacinhos e só o let e o const que funcionam só desse jeito aqui. O var vai funcionar em qualquer lugar, mas é sempre bom tomar bastante cuidado aí com isso. Beleza, deixa eu ver aqui. Vamos ali na minha colinha para eu ver o que eu tenho aqui. Beleza. Ok. Aí, olha só. Aqui, vamos falar sobre nomes de variáveis. Às vezes, quando a gente está lá fazendo um trabalhinho de APC, a gente vai usar vários números, a gente tem o costume de, sei lá, criar tipo N1, N2, N3 e por aí vai, eternamente, só criando essas coisas assim, por exemplo. Às vezes, quando eu criava uma variável para poder guardar a quantidade, eu só vinha aqui e criava e fazia isso. Mas assim, isso não é uma boa prática, não é uma coisa legal de se fazer, porque depois, quando você voltar nesse seu código, você provavelmente não vai saber o que aquilo significa. Quando você tiver que usar essa variável em algum outro lugar, você vai ficar confuso sobre para que ela serve. Então, é sempre bom a gente dar nomes intuitivos para as variáveis. Por exemplo, eu quero saber se uma pessoa é um aluno ou não. Então, eu posso colocar aqui um is student para ela. E aí eu posso colocar tipo um true ou false. Isso aqui a gente chama de camel case, é uma formazinha lá da gente criar variáveis, porque não pode ter espaços. Então, sempre que for um lugar que deveria ter um espaço, a gente coloca aqui uma letra maiúscula. Também tem o snake case, mas a gente não usa muito aqui. Eu prefiro, por exemplo, usar aqui o camel case. Então é isso, sempre coloquem nomes que façam sentido, que vocês vão olhar e vocês vão entender para que aquela variável está servindo, qual a finalidade dela. Isso aqui é muito importante. Agora vamos brincar aqui um pouquinho com concatenação e para a gente poder tentar usar essas variáveis aqui dentro do nosso console log aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Tá. Vou colocar aqui let name
Vou colocar aqui nome e cidade. Paracatu. Tá. Vamos supor que eu quero colocar isso ali numa frase aqui. Eu quero colocar aqui, Vanessa. Name is from Paracatu. Tá. Se eu salvar aqui e tentar dar um console log nada. Se eu atualizar esse negócio, isso aqui, o meu console, ele vai mostrar do jeitinho que eu escrevi lá. Name is from Paracatu. E aí, como que eu posso fazer para poder usar o que está dentro dessas variáveis aqui? Primeira coisa, uma das coisas que eu posso tentar fazer é vir aqui e concatenar isso. Então, eu vou usar ali name mais e aqui a minha cidade. Aí vai aparecer Vanessa, isso, vamos pra cá, deixa eu dar um espaço aqui. Vanessa is from Paracatu. Só que, tipo, não é uma forma muito bonitinha, né? De fazer as coisas. Mas, assim, funciona. Você pode tentar usar, por exemplo, se eu quisesse colocar um número, era só trocar aqui também. Mas a outra coisa que a gente tem, que a gente pode tentar usar, é interpolação. Um nomezinho um pouco complicado, mas é assim que se chama isso aqui. Aí, para isso, a gente vai usar uma outra coisinha aqui. Ao invés da gente usar aspas para escrever ali a nossa string, a gente vai usar esses acentos aqui, que eu não sei como é que é o nome disso. Não é acento, é crase. E aí, aqui, na nossa variável, a gente vai usar um $sign e a gente vai envolver essa variável dentro de chaves. Aqui. Então, ó, se eu já salvar aqui, a gente já vai ver ali que vai aparecer. Deixa eu tirar isso pra cá. Cidade. Ó. E aí, se eu colocar aqui o $sign e envolver ele dentro da minha variável, ele vai aparecer a cidade certinho. Isso aqui chama interpolação e ele vai servir basicamente para isso, para eu conseguir usar as minhas variáveis dentro de frases. E ele não serve só para strings, por exemplo. Vanessa, qualquer idade é igual a 20. E aqui vai aparecer isso aqui que eu coloquei. Beleza. Todo mundo que já teve contato com linguagem de programação sabe que, geralmente, a maioria das linguagens, elas são tipadas. Então, a gente precisaria colocar aqui, por exemplo, se fosse C ou C++, a gente colocaria aqui um int e colocaria a idade. Mas o JavaScript é uma linguagem fracamente tipada. Ela não tem isso aqui de forma explícita. A gente ainda consegue ver os tipos ali. Eu acho que é com type of. E eu coloco aqui idade. E aí eu consigo ver ali, por exemplo, que ele é um number. Mas, assim, não é uma coisa explícita. Ele não... É uma linguagem fracamente tipada. Tem o TypeScript, que é uma linguagem fortemente tipada. Então, cada coisinha aqui
teria um tipo, mas no JavaScript não tem. Por enquanto, vocês não vão precisar se preocupar com isso aqui. Então, basicamente, isso aqui que a gente tem com essas variáveis mais simples. Então, eu mostrei ali como que a gente faz para poder concatenar e interpolar uma variável. Eu não vou passar por objeto e array agora. Eu quero explicar isso mais a fundo para vocês, então eu vou deixar isso aqui para depois. Eu vou explicar um pouquinho aqui de condicional com o if, else e o switch para vocês. Basicamente, isso aqui funciona em mais ou menos parecido ali com C, C++. E para que serve o if e o else? É para a gente colocar condições nos nossos códigos. Então, quando você tem lá, por exemplo, eu quero servir um café. Você vai olhar primeiro, saber se o copo tá limpo ou não. Se o copo tá limpo, você serve o café. Se o copo não tá limpo, você lava o copo primeiro e depois você serve o café. Você basicamente coloca condições para uma determinada coisa acontecer ou não. Aqui a gente pode, vou criar aqui uma variável let nota igual a 8.5, por exemplo. E aí eu vou usar essa variável aqui para saber se um aluno ele passou ou não. Então, if nota maior que 9, eu vou abrir aqui e vou colocar aqui um console log dizendo que a pessoa passou com SS. E aí, olha só, se eu vier aqui deixa eu puxar isso mais pra cá. Não vai aparecer nada. Por que não vai aparecer nada? É menos que 9. E eu só coloquei essa condição. Ele só vai acontecer isso se essa instrução aqui for verdadeira. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, if true, agora ele colocou, tá vendo? Passou com SS. Por quê? Isso aqui só acontece se o que tá aqui dentro for true. E eu já coloquei que ele é true. Então, independente do que eu faça aqui, ele vai mostrar esse negócio aqui de qualquer jeito. Porque eu determinei isso aqui como sendo true. Agora, se eu colocar aqui nem estava antes, ó, nota não é maior que 9, né? Então, isso aqui é uma expressão que o resultado dela é falso. Então eu não... Pode deixar aqui. Então, olha só. Ela é um resultado que dá falso. Então, ela não vai mostrar isso aqui. Mas aí, existe um else if, que eu posso colocar aqui, para eu poder mostrar outra coisa aqui. Então, else if nota maior que, eu acho que é 7, não faço nenhuma ideia. Então, a pessoa passa ali com... Eu posso colocar aqui um console log, console.log, passou com MS. E agora, ele vai aparecer, ó. Por quê? Isso aqui deu falso. Se isso aqui deu falso, ele vai pular para esse teste aqui. Esse teste aqui deu verdadeiro. Então, ele vai mostrar aqui que a pessoa passou com MS. Se eu colocar outro teste aqui, por exemplo, deixa eu só separar essas coisas aqui para não ficar muito embolado. Se eu colocar aqui um else if e colocar aqui nota maior que 5, um console log falando que a pessoa passou com MM, ó,
ele continua mostrando que a pessoa passou com MS. Porque mesmo que isso aqui fosse verdadeiro, por exemplo, se eu tivesse criado aqui uma variável let nota 2 igual a 8.5, se eu tivesse criado aquilo ali e aqui eu usasse, por exemplo, nota 2 maior que 7 também. Ó, esse else if é igual a esse else if. A mensagem que ele vai mostrar para mim continua sendo essa. Por quê? Ele vai chegar aqui, ele vai fazer esse teste, ele vai dar falso. Ele vai chegar aqui, vai fazer esse teste e vai dar true. Tudo que tiver depois dessa instrução, ele não vai nem verificar, ele não vai considerar. Então, ele nunca vai nem chegar aqui. Ele não tá nem aí se tem mais coisa que é verdadeira lá para baixo. Ele simplesmente não chega naquilo lá. Ele só vem até aqui. Então, olha só, a gente poderia ir aí brincando ali com isso aqui das notas, por exemplo, 9,5, a gente testa, agora a pessoa passou com SS, aqui de novo, a gente muda aqui e eu vou colocar, sei lá, 6.1. Aí a pessoa passou com MM. E eu tenho aqui o meu caso else, que eu posso colocar um console log falando que a pessoa não passou. Se eu colocar aqui que a pessoa não passou, esse else, ele é basicamente o seguinte: se tudo que veio antes disso deu falso, ele vai considerar isso daqui como sendo a última opção dele e a última instrução que ele vai executar. Então, ele vai, para qualquer nota que não seja acima de 5, ele vai mostrar isso aqui. Então, se eu colocar aqui 4.2, por exemplo, ele vai vir aqui e vai falar que a pessoa não passou. Isso aqui é o nosso if. E a gente tem uma outra coisa também para condicional, que é... eu vou comentar isso aqui, porque eu vou querer usar depois. Aqui no nosso condicional, eu posso também usar um switch. Dentro do switch, eu vou colocar aqui a variável que eu vou estar verificando, que aqui no caso vai ser... Não vai ser nota também, vou comentar isso, porque eu acho que eu vou usar depois. Vou colocar aqui, vou criar uma letra. Let letra igual a A. Não coloquei igual a saber. Ó, aqui dentro do switch, eu vou colocar a letra lá que eu tô... que eu vou querer verificar. Vou tentar descobrir aqui qual que é o valor, o que tá guardado dentro dessa letra. Beleza. O switch, ele funciona com casos. Qual que é a diferença do switch pro if? O if, ele usa parâmetros. Só pra... deixa eu ver como é que eu vou explicar bem isso. É basicamente isso. Por exemplo, qualquer coisa acima de 9. Pode ser 9.1, 9.2, 9.3, 10, 15, 20 e por aí vai. Não importa. Aqui, qualquer coisa entre 9 e 7. Então, literalmente, qualquer número, ele não importa. Mas com o switch, ele precisa de uma coisa específica para você comparar. Por exemplo, aqui eu vou usar... Ele usa um negócio que chama case. Então, ele compara isso com uma coisa muito específica aqui. Por exemplo, case A. Ele vai comparar se o que está guardado dentro dessa letra B é igual ao que está a isso aqui, a essa string que eu coloquei. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai... Eu acho, não sei se precisa desses dois pontos aqui, mas tá, daqui a pouquinho eu testo. Eu posso colocar aqui um console log
a letra é A. E aqui eu dou um break para ele finalizar esse case. Então, ó, ele vai verificar isso aqui com isso e vai ver se dá true. Se der true, ele vai fazer essa instrução aqui e vai finalizar. Mas se não, se ele não tiver dado true aqui, ele não vai nem entrar aqui dentro. Então, ele vai pular aqui para o próximo caso. E aí, eu vou verificar aqui se ele é B. Eu vou mostrar um console log. A letra é B. E aqui em C. Eu vou verificar. Esqueci do break aqui. E aqui eu vou verificar o meu. Eu vou colocar aqui um console.log para poder aparecer uma mensagenzinha ali de a letra é C. Na verdade, aqui eu podia ter feito outra coisa, mas tá. E aqui, meu Deus. E aqui, a última coisa que eu vou fazer é colocar eu vou colocar um default aqui. Que é para caso não tenha sido nenhuma das anteriores. Console.log não é nenhuma. Então, ó, o que acontece aqui é basicamente o que aconteceu aqui quando eu expliquei que se ele encontra uma instrução que é verdadeira, ele ignora todo o resto. Aqui é a mesma coisa. Se deu verdadeiro aqui no case A, ele vai dar um break e ele vai ignorar tudo o que tem abaixo disso. Então, não importa se tenha duas coisas iguais, se está repetido, ele chegou aqui, ele encontrou um que é verdadeiro, pronto, finalizou. E lembrando que a diferença do switch para o if é isso. O switch ele vai comparar com coisas muito específicas. Então, ó, se o meu A foi igual a A, B igual a B e por aí vai. Isso aqui é bom pra gente fazer coisas tipo, dá pra você criar uma calculadorazinha usando o switch. Aí aqui a gente trocaria e colocaria aqui os sinais de mais, menos e a gente faria a operação de acordo com aquilo ali, com o que foi escolhido. E olha só, vamos testar aqui e ver, ó, a letra é B, porque aquilo lá é igual a isso aqui. Se eu colocar o B aqui, ó, ele vai mostrar que a letra é A, porque é essa mensagem aqui. Ele não vai se importar com nada que tá abaixo. Então, ele não vai mostrar essa mensagem, ele vai mostrar essa porque eu coloquei aquilo ali primeiro. E tem o default, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, H, ele vai mostrar que não é nenhuma. Por quê? Ele passou por todos esses testes aqui, ele verificou cada um desses e ele viu que não é nenhum deles. Então, o default, ele é que nem o nosso else aqui, que ele simplesmente vai pegar o que sobrar e vai mostrar ali. É tipo a última opção que a gente tem, o que nos resta é isso aqui. E aí ele mostra. Beleza, então aqui a gente tem o switch e aqui a gente tem o if. E aí eu quero mostrar umas coisinhas para vocês. Por exemplo, eu vou falar agora de alguns operadores. Eu vou colocar aqui minha variável, vou chamar operadores. E vai ser operadores de subtração, soma, multiplicação e por aí vai. Eu vou trocar aqui pra gente fazer uma calculadorazinha. Isso aqui. Mais, menos, barra. E eu vou criar aqui mais um para multiplicação.
console.log. E vou deixar aqui vazio por enquanto, que a gente vai mudar isso. E aí, eu vou criar aqui duas variáveis. Let number1 igual a, sei lá, vou colocar aqui 65. E let number2 igual a, sei lá, 5. E aí, eu vou colocar aqui dentro do meu console.log, eu vou usar esses operadores. Então, number1 mais number2. E aí ele vai me mostrar o resultado. Aqui, meu number1 mais menos number2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa ali para os outros. E aqui eu posso colocar inválido. Beleza. Aí, ali eu posso ir mudando. Aqui eu tenho que mudar também. E aí, conforme eu mudar lá, vai mudando aqui. Então, ó, os meus sinais de mais, menos, divisão e multiplicação, eles funcionam aqui da mesma forma como funciona em qualquer outra linguagem. Então, quando vocês estiverem lá trabalhando com React Native ou React.js, e vocês têm que ter em mente que é uma linguagem qualquer, como toda outra. Eu tinha muita dificuldade porque na minha cabeça eu não conseguia visualizar a programação que eu conheço, tipo C, C++ e Python, dentro de um contexto de estilização de tela, criação de componentes, esse tipo de coisa. Eu não conseguia assimilar essas coisas, mas funciona basicamente do mesmo jeito. Você consegue fazer esses cálculos, você consegue fazer... você consegue transformar um string para número, tudo isso tem aqui e você pode usar na hora que você estiver lá fazendo suas páginas, aplicativos e por aí vai. Então, aqui eu consigo fazer a divisão e a multiplicação. Esse daqui, então, são nossos operadores. Por que ele apareceu inválido ali? Olha só, eu não coloquei o break aqui, tá vendo? Então, o break é o que impede ele de ignorar o restante. Como eu não coloquei o break, ele não tá finalizando aqui, ele ainda tá executando a próxima instrução que vem depois. E aí, agora, ele vai sumir com aquilo dali. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês isso aqui com if, alguns outros operadores. Por exemplo, aqui eu vou colocar eu consigo usar um sinal de igual. Lightning igual a Vanessa. Aqui eu vou usar o operador. Por que eu não consigo usar name aqui? Que saco. Tá, beleza.
Vou deixar nome aqui. Então, ó, eu vou falar aqui. Se o nome ele for estritamente igual a Vanessa, eu vou mostrar aqui uma mensagem, por exemplo. Isso aqui. Aí, eu vou colocar aqui... Não está. Então, ó. Ele está me mostrando um erro. Tá, vamos ver se funciona. O que eu fiz aqui que não tá deixando ele funcionar? Tem uma chave sobrando. Tá, então, ó, eu coloquei aqui. A gente usa igual, igual, igual aqui. E a gente coloca ali que tá dando aula se for igual ao meu nome aqui, a Vanessa. E aí, para eu testar aqui, ela só vai falar que não está dando aula se for diferente de Vanessa. Isso aqui não é diferente. Se ele não é diferente, então isso aqui vai dar falso e ele não pode entrar nessa instrução aqui. Então, ele vai entrar nessa outra. Então, ó, aqui eu posso usar o igual, igual, igual para mostrar, para caso eu queria testar se algo é igual. Eu posso colocar o diferente. Tem o maior que também, que aí no caso eu usaria ele para um número, que nem eu fiz antes. Maior que e menor que. Essas aqui são as coisas que a gente consegue fazer aqui. No geral, é isso dessa parte mais básica. Eu só queria mostrar para vocês mesmo como... eu queria introduzir como que a gente vai usar aqui as nossas variáveis, como que funciona o switch e o if, e aquela questão de blocos e escopos que vão ser muito importantes na hora da gente ver funções. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês agora. Aqui, vamos ver, if not nome. Ó. Eu também posso definir aqui o nome como sendo um true. E aí, se eu colocar, eu vou colocar aqui o nome como sendo not true. E eu tô negando isso que tá ali. Se ele realmente não for true, ele vai mostrar isso. Mas se eu tirar tudo e deixar só if nome, aí ele vai mostrar só em caso dele ser verdadeiro. Se eu colocasse aqui falso, false, ele ia mostrar a outra opção, que é só para caso ele for falso. Então, isso aqui é uma outra forma aí de você usar o Boolean para poder mostrar algo aqui que você quer ou not. Você consegue mudar aquilo ali. Mas tá, nessa parte é basicamente isso. E aí, na próxima aula aqui, eu tenho outras coisas para mostrar para vocês. Eu vou falar um pouco melhor de objetos e arrays. E a gente vai falar ainda sobre funções e estrutura de repetição. Hoje, a gente faria um Kahoot de 15 minutos. Só que, primeiro que não vai dar tempo, e segundo que eu não tive tempo de poder preparar isso para vocês. Mas na próxima aula, eu já quero que vocês venham com a mente preparada para isso. A gente vai fazer um Kahoot
E eu vou pegar aqui umas coisas que eu falei nessa aula e na próxima, e eu vou juntar nisso. Vai ser 15 minutinhos no final da aula, só pra gente poder interagir um pouco e ver se isso aqui se fixou e tal. E aí eu queria saber agora de vocês, se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Essa aula aqui foi bem básica, foi só introdutória, eu queria só mostrar aqui um pouco por cima disso para vocês. E aí na aula de amanhã e na de segunda-feira, que são 3 aulas, eu vou aprofundar mais e explicar um pouco melhor tudo para vocês. E aí eu queria saber se alguém aí tem alguma dúvida. Agora é a hora, hein, gente? Ninguém, nobody. Todo mundo conseguiu rodar as coisinhas aí, abrir o console no VS Code ou na web. Deu certo? Oi, tá me escutando? Uhum, tô te escutando. Eu tenho uma dúvida. Toda vez que eu quiser postar alguma coisa na página, assim, para aparecer, tem que fazer console.log? Para poder fazer aparecer lá? Sim, porque aqui ele não tem... o console.log é meio que o CIN em Cout do C lá, do C++, no caso é o Cout do C++. Aqui a gente não tá usando o HTML, então não tem lá a tag para escrever texto, nem nada. Em React Native, quando vocês estiverem estudando React.js, vocês vão ver que tem lá as tags para colocar texto, então vocês não vão precisar usar isso aqui o tempo inteiro. Mas por que o console log é muito bom? Isso aqui é realmente um console, a gente não tá vendo nada na tela. Ó, a página da web, ela tá totalmente em branco. Então, a única coisa que a gente vê é o que aparece no console. Quando vocês estiverem codando, o console log ele vai ser muito útil para vocês conseguirem identificar se tem algum bug. E aí ele geralmente vai aparecer aqui no terminal de vocês. Por exemplo, tô tendo muito problema com sei lá, tô recebendo um negócio lá que tá chegando numa variável pela rota e eu não sei o que tá vindo, eu não sei de onde que tá saindo o meu erro nem nada. Como que eu vou descobrir? Console log. Por exemplo, ó, se eu tiver uma coisa bem útil, let nome igual a falso, né? Se eu colocar aqui o console.log e colocar só o nome aqui dentro, vocês estão vendo que aqui vai aparecer só o que tem dentro da variável. Às vezes, quando você está lá abrindo um aplicativo, vocês vão ver muita coisa aparecendo aqui no terminal, todas as requisições que eles fazem aparecem, e aí você vai ficar meio perdido, tipo, onde que tá mostrando o que eu quero que mostre, o meu console log. E aí tem duas opções, ou você coloca uma string aqui antes, ou você envolve isso aqui em chaves, como se fosse um objeto. E aí quando você coloca como se fosse um objeto, ele vai mostrar a sua variável e o que que tá guardando dentro dela. Vocês não vão usar console log o tempo inteiro, inclusive, tipo, quando vocês estiverem codando lá, fazendo os projetinhos de vocês, não esqueçam de tirar os console logs do código. Isso aqui é só para caso de teste mesmo, para vocês verem como que tá funcionando. Mas você usa, você vê o que que tá vindo nele e depois você retira e apaga. Os console logs não ficam no código. Mas isso aqui é muito útil para você conseguir encontrar erros, saber o que está vindo dentro de um vetor, de um objeto. É basicamente para isso que você vai usar. Então, sim, toda vez, aqui nesse caso, toda vez que você quiser ver algo, você tem que colocar um console log para aparecer lá no seu terminalzinho o que está vindo ali dentro. Alguém tem mais dúvida? Não sei porque eu tô abrindo isto. E aí, gente? Dúvidas. É sério, tipo, se alguém não tiver entendido nada, eu falei bem devagar, eu repeti várias vezes, mas, tipo, eu sei que pode ser que ninguém tenha entendido nada ou não entendeu muita coisa, vocês podem perguntar. Tô aí pra tirar dúvidas.
A gente tem monitoria também. E como eu falei antes, eu não sou a melhor pessoa do mundo em JavaScript. E é exatamente por isso que eu decidi dar aula, para eu conseguir melhorar isso. Então, eu estou aprendendo aqui junto com vocês enquanto eu ensino, enquanto eu estou preparando a aula. E eu espero, e nas próximas eu pretendo melhorar ainda mais isso aqui para vocês, para a aula não ficar cansativa, nem muito expositiva. Mas e aí, alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu sei que tá todo mundo morrendo de fome, querendo almoçar. E a aula acaba agora, não é? 13h50? Exatamente. É isso, então. Se ninguém tiver mais nada para falar, vamos de aula encerrada. Eu tenho. Sexta-feira, Fala. reger obrigatória. Lembrando que é obrigatório, então a presença é obrigatória. Quem não for tem que mandar justificativo para a NUT, senão a gente toma bronca. Então, reger obrigatório. É isso. Ah, e quem não escolheu o padrinho, lembrem de escolher. Lá no Miro. Inclusive, alguém aqui me escolheu. Eu vou ser madrinha de alguém. E eu não sei quem é a pessoa, porque eu não lembro quem é. Mas é isso, gente. Aula encerrada.